Vamos lá, aluno do 8º ano. Hoje nós vamos estudar sobre as expressões algébricas, ok? Bom, o que são expressões algébricas? São expressões matemáticas que apresentam números e letras nas operações. As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Você não sabe quem é esse valor, é apenas uma representação. Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras, ok? Então, aqui um exemplo, olha. X mais 5, eu tenho letra e número. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu tenho número e letras. 3 sobre 5 vezes M mais 1 sobre 6 vezes M vezes N ao quadrado mais 1 sobre 2 vezes N. Então, eu tenho números e letras. Toda vez que você tiver números e letras, você tem uma expressão algébrica. Não é equação, é uma expressão algébrica, certo? E sempre que você vê números e letras grudados aqui, ó, 4AC, é porque eles estão se multiplicando. 4 vezes A vezes C. A operação de multiplicação, ela não precisa aparecer, certo? Então, aqui é a mesma coisa. 3 sobre 5M. 3 sobre 5 vezes M. 1 sobre 6 vezes M vezes N ao quadrado. Mais 1 sobre 2 vezes N. Então, a operação de multiplicação, ela não precisa aparecer, mas você deve saber que uma expressão algébrica vem de literal, vem de letra, é sempre quando aparece letras e números na sua formação, certo? Bom, a expressão algébrica, ela pode ser resolvida de várias maneiras. Eu vou colocar aqui um exemplo de perímetro que vocês vão utilizar muito. O perímetro de um retângulo é calculado usando a fórmula P igual, olha aqui o cursor, P igual a 2 vezes B, olha, 2B, a mesma coisa que 2 vezes B, mais 2H, 2 vezes H, substituindo as letras com valores indicados, encontre o perímetro dos seguintes retângulos. Bom, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se você tem os números, você consegue fazer rapidinho os perímetros, basta somar os lados, olha. Professora, é 3 mais 2? Não. Quantos lados tem esse quadrado? Não são esse retângulo, desculpa, pessoal. Quantos lados tem esse retângulo? Não tem 4 lados? Então, os lados opostos são iguais. Se aqui é 3, aqui desse lado onde está o cursor também é 3. Então, 3 mais 3. Aqui embaixo não é 2? Então, lá em cima também é 2. Então, 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Mas eu também posso usar a fórmula, olha só. Não é perímetro de P igual a 2 vezes B mais 2 vezes H? O que é o B? O B é a base, a parte de baixo. O que é o H? H é a altura, a parte de cima. Então, vai ficar 2 vezes 2, porque é a base, mais 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 mais 2 vezes 3, 6. 4 mais 6, 10. Eu posso utilizar também desta forma. Aqui, 2,5 mais 2,5, 5. 4 mais 4, 8. 8 mais 5, 13. Ou então, 2 vezes 4 mais 2 vezes 2,5, que também vai dar 13 centímetros. O último, 3 desse lado, 3 do outro lado. 3 mais 3, 6. 3 embaixo, 3 em cima. 3 mais 3, 6, que vai dar 12. 2 vezes 3, 6 mais 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Mas lembrando, mas professora, somar aqui é fácil com número, mas nem sempre vai estar número, pode estar letra. No caso aqui, perímetro é a soma de todos os lados. Se você vê letras nos lados das figuras planas, você soma todas as letras, ok? Bom, só que eu vou colocar aqui algumas frases, né? Para você transformar para a sentença matemática, certo? A literal, letras, né? E você vai transformar para a sentença matemática. O dobro de x. O que é dobro? Né? 2 vezes. Então, o dobro de x
é 2 vezes o x. 2x, não precisa colocar 2 vezes x, tá? 2x, a partir de agora também do 8º ano, não use o vezes com sinal de x, use o vezes como um pontinho, certo? Então, 2 vezes x, o dobro de x, 2 vezes x. O dobro de y, 2 vezes y, adicionado, mais o dobro de x, 2 vezes x, então 2y mais 2x. Lembrando que as expressões algébricas são só uma representação, ela não tem um resultado final quando você envolve número, é apenas uma representação da linguagem matemática. O quadrado de A não é um quadrado, quadrado é elevado a 2, então A elevado a 2, somado mais o dobro de B, 2 vezes B. Então, o quadrado de A elevado a 2, mais o dobro de B, 2 vezes o B. A metade de Y, o que é metade? Toda vez que a gente fala, eu quero a metade de alguma coisa, você divide por 2. Então, a metade de Y é Y, olha aqui o cursor, dividido por 2. Subtraído, menos o cubo de X, não é um cubo. Cubo quer dizer elevado a 3, então x elevado a 3. Lembra aqui, ó, na terceira questão, quadrado elevado a 2, cubo elevado a 3, é uma potência, cubo elevado a 3, certo? Então, a metade de y sobre 2, menos, que é subtraído, o cubo de x elevado a 3. O produto entre A e B, AB. Não precisa colocar A, X, B, A vezes B, AB. Lembrando, como eu falei para vocês lá no slide anterior, toda vez que as letras estiverem juntos, ou número estiverem juntos, ou número e letra estiverem juntos, sempre vai haver uma multiplicação. Então, é só AB. O quociente entre x e y. Quociente vem de divisão, né? Lembra lá das partes da divisão? Quociente é uma divisão. Então, x dividido por y. Toda vez que eu falar adicionado ou somado, é mais. Toda vez que eu falar subtraído ou diferença, é menos. Toda vez que eu falar produto, é multiplicação. E toda vez que eu falar quociente, é divisão. Se eu falo quadrado, é elevado a 2. Se eu falo cubo, é elevado a 3. Ok, pessoal? Então, a gente fica por aí, certo? Tá bom, mamãe?